Ei, você aí, já imaginou voltar no tempo e pegar um bronze na praia dos anos 50? Sem celular, sem internet, mas com um corpinho padrão da época? Ah, amigo, as coisas eram diferentes, as pessoas eram mais magras. Mas essa grande diferença é só porque hoje em dia nós comemos mais e nos mexemos menos? Nesse vídeo, vamos desvendar os mistérios da alimentação e revelar a verdade por trás das calorias. Entenda como a indústria alimentícia manipula nossos hábitos e por que é essencial repensar o nosso cardápio. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos incríveis. Se você fizer uma pesquisa rápida de imagens lá no Google e comparar os corpos das pessoas de hoje com os das pessoas das décadas de 50, principalmente as imagens de praia, vamos notar que naquela época as pessoas eram de fato muito mais magras. E não se via adolescentes pesando 90 quilos. Poucas pessoas tinham excesso de peso naquela época. Hoje, carregamos 25, 30 ou até 50 quilos a mais. Em séculos passados, uma barriga avantajada era uma característica para poucos privilegiados, um sinal de prosperidade e sucesso. Hoje, a obesidade se tornou democrática. Todos nós podemos conquistar um sobrepeso ou obesidade com facilidade. Mas nem todas as pessoas acumulam gordura na barriga. Algumas armazenam com mais facilidade no bumbum e nas coxas, mas a maioria é em torno da cintura, principalmente os homens. Diferente daquela gordura acumulada em outras partes do corpo, essa gordura da barriga, central ou visceral, altera a resposta à insulina e provoca processos inflamatórios, além de emitir sinais metabólicos anormais para o resto do nosso corpo. Atualmente, compreendemos que o excesso de peso não se trata apenas de autoaceitação. Há riscos concretos associados e as estatísticas indicam um aumento nas incidências de doenças cardiovasculares, câncer, diabetes tipo 2 e acidente vascular cerebral, entre outras. E segundo a Organização Mundial da Saúde, a obesidade triplicou de 1975 a 2016. Hoje, 2 a cada 3 pessoas estão acima do peso e 1 em cada 5 são obesas. O que está acontecendo e por que hoje carregamos muito mais gordura corporal do que as pessoas na metade do século passado? Pergunte a qualquer pessoa ou até mesmo a um médico e a resposta provavelmente será algo mais ou menos assim: hoje estamos mais gordos porque estamos consumindo mais calorias e somos mais sedentários. Segundo o Dr. William Davis, em seu livro Barriga de Trigo, isso pode mesmo ser verdade, mas está longe de ser toda a verdade. Se fizermos uma pesquisa sobre as causas da obesidade, descobriremos que a maioria dos blogs e até mesmo médicos dizem que a causa principal é o excesso de alimentação e a falta de atividade física. Mas se formos mais a fundo no assunto e pesquisarmos mais, vamos descobrir que fomos doutrinados com essa teoria do balanço calórico. Viramos o século num crescente aumento de peso, mas diferente do que a maioria das pessoas pensam, a causa principal da epidemia de obesidade não é pouca atividade física e muita comilança. Uma pessoa que come o tempo todo e está sempre com fome não para de engordar. Podemos acusá-la de gulosa, esfomeada ou outras palavras carinhosas nesse sentido? Mas o que essa pessoa pode não saber é que ela pode ter, por exemplo, alta resistência à insulina e o desequilíbrio dos hormônios da fome e saciedade, a grelina e leptina. E a ideia de que hoje nós nos movimentamos menos do que as pessoas do século passado? Sim, é verdade. Hoje temos o Uber, andamos menos a pé, temos controle remoto e menos trabalhos braçais. Mas dizer que as pessoas engordam e estão engordando cada vez mais pelo simples fato de comer mais e se exercitar menos é ignorar 3 pontos de vista fundamentais: o hormonal, o enzimático e o metabólico. Não podemos ignorar também o fato de que as calorias não são iguais, ou seja, o fator qualidade é muito mais importante do que o fator quantidade. Imagina comparar 100 calorias de ovo com 100 calorias de macarrão.
Ou para ficar mais claro, é tipo comparar 1 quilo de notas de R$ 100 com 1 quilo de notas de R$ 2. Mesmo peso, mas com valor diferente. Entendeu agora, né? Hoje em dia, nós consumimos muitos alimentos que impactam na nossa insulina e que foram projetados para nos viciar. Hoje, por exemplo, temos inseridas no mercado de substâncias comestíveis calorias que literalmente roubam nutrientes do nosso corpo, principalmente o cálcio, o ferro e vitaminas do complexo B. A maior parte das calorias que ingerimos são calorias que acionam constantemente nossa insulina, que é o hormônio responsável pelo armazenamento de gordura corporal. Quando entendermos que algumas calorias impactam nossa insulina para níveis anormais e outras não, ou que algumas calorias possuem nutrientes importantes e outras roubam esses nutrientes do nosso corpo, vamos deixar de lado o fator quantidade de calorias e focarmos nas qualidades. Tendo o mínimo de conhecimento sobre isso, provavelmente muitas pessoas passarão a evitar cada vez mais certos tipos de alimentos processados. E isso é ruim para as indústrias alimentícias, porque talvez possa comprometer alguns milhões em faturamentos. É por isso que é muito interessante para o mercado que se mantenha essa velha cultura do balanço calórico ou equilíbrio energético. A indústria do refrigerante, por exemplo, tentou associar a epidemia de obesidade, diabetes e doenças vasculares ao consumo de gordura e falta de atividade física, e com isso isentar o açúcar. A indústria está lavando as mãos, está colocando a culpa no consumidor pelo controle ou descontrole no consumo, mesmo que o produto tenha uma combinação de substâncias químicas que podem viciar o consumidor. Não é interessante para a indústria que o consumidor saiba diferenciar calorias, ou seja, a indústria quer que o consumidor continue pensando que o corpo responde a todas as calorias da mesma forma. E hoje sabemos que, infelizmente, essa teoria nos colocou não só em uma situação de epidemia de obesidade, mas também de doenças relacionadas. Mas como era a alimentação na metade do século passado? Nos anos 50, a maioria das pessoas não precisavam se preocupar com o fator calórico. Os alimentos eram mais nutritivos e a oferta de produtos ultraprocessados era menor. O fast food não era tão comum como hoje e as refeições eram preparadas em casa. Era um momento sagrado. Quase não se trocava, por exemplo, o jantar por um lanche acompanhado de refrigerante, coisa que é muito comum hoje, principalmente pela praticidade, pois nossas vidas são muito corridas. As refeições eram mais ricas em proteínas, gorduras saudáveis e vegetais, e eram pratos com menos carboidratos. O consumo de carboidratos nos anos 50 estava na faixa de 40% entre os macronutrientes. Hoje, o nosso consumo está na faixa de 60%. Naquela época, as pessoas não comiam de 3 em 3 horas, coisa que hoje nós fazemos seguindo as recomendações e, com isso, mantemos nossa insulina sempre nas alturas. As guloseimas geralmente eram feitas em casa, com ingredientes naturais e consumidas na hora, livre dos conservantes e corantes que hoje encontramos em tudo. É importante também entender que as pessoas começaram a engordar em uma velocidade maior, justamente quando algumas instituições começaram a nos dizer o que deveríamos comer. Em 1992, foi criada a pirâmide alimentar. O objetivo era instruir as pessoas, ilustrar sobre o que é mais ou menos saudável. E muita gente não sabe que essa pirâmide não foi criada por cientistas. Muitos países seguiram os conselhos da pirâmide e o Brasil não ficou de fora disso. Repare que na base da pirâmide aparece justamente aqueles alimentos menos nutritivos, os carboidratos processados e industrializados, que colocam nossa glicemia nas alturas. E nada disso é à toa. Vamos pensar um pouco. Quem iria lucrar se fosse colocado na base da pirâmide alimentar alimentos naturais que não podem ser patenteados? Outra coisa da pirâmide alimentar é que ela não mostra a diferença entre gorduras boas e gorduras ruins.
O trigo moderno e refinado, com alta concentração de glúten, juntamente com açúcar, são duas das substâncias que mais engordam as pessoas da civilização moderna. No passado, a comida era mais simples e nutritiva. Agora, somos bombardeados com produtos que mais parecem experimentos de laboratório. Tudo muito rápido e tudo muito prático. Esse vídeo tem o objetivo de despertar uma reflexão profunda sobre nossas escolhas de vida e saúde. É crucial lembrar que não existe verdade absoluta e o caminho de cada um é único. No entanto, ao optar por alimentos mais saudáveis, estamos não só melhorando a nossa qualidade de vida, mas também contribuindo para uma longevidade mais plena. Mantenha-se sempre otimista e lembre-se que pequenas mudanças podem trazer grandes transformações. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos incríveis.